chegou a vez do esporte aqui no Voz do Litoral. Muito bem, estamos recebendo Pierre Andrade e também o Valdinei Garcia para a gente falar um pouquinho da rodada aí do campeonato. A gente estava batendo um papo hoje cedo no camarim, né, Pierre? Tem uma possibilidade muito grande de São Paulo terminar esse turno na zona do rebaixamento, porque faltam aí 5, 6 rodadas, não é? Nós vamos para a 13ª no meio de semana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde ao pessoal de casa. Boa tarde também ao Valdinei. Exatamente. A possibilidade é grande, real, e eu não vejo muita alternativa a curto prazo nesse São Paulo. É claro que com o Dorival a possibilidade do São Paulo crescer, evoluir como time é grande. O Dorival já é um treinador com muito mais experiência, muito mais know-how do que o Rogério Ceni, não que ele fosse um treinador ruim, mas ele ainda está aprendendo o cargo. Então tem a possibilidade sim de terminar na zona do rebaixamento. Eu acho que a situação do São Paulo hoje é pior do que a situação do Internacional no ano passado. Preocupa. Aliás, eu não sei se a nossa produção separou imagens, eu até pedi, não sei se vocês editaram lá, o que aconteceu. E aí ainda, já vou chamar, e ainda tem assim, esse não é, opa, você passou na frente da câmera ali, tá com algum probleminha? Eu tenho o Gardenal aqui no bolso aqui, não, eu tenho o Gardenal aqui, já tomamos. É o seguinte, aqui tem uma chamadinha do futebol, isso não é futebol, é o nosso futebol. Esse é o nosso futebol. O que aconteceu ontem, Vasco, no jogo do Vasco, e depois também lá no jogo do Internacional, eu assisti o momento que o cara pegou exatamente um paralelepípedo dessas nossas ruas históricas e jogou contra a cabeça de uma pessoa que parece que era um jornalista. E olha, pegou de raspão, porque se pega em cheio, mata o cara ali no mesmo... Isso aí tem que parar, né, Valdinei? Boa tarde, Tony. Boa tarde, Pierre. Isso aí é uma vergonha. Que aconteceu ontem em São Januário, que aconteceu na quarta-feira e também no sábado, lá no Beira-Rio, é uma vergonha para os torcedores brasileiros que torcem para as equipes. Nós temos um VT sobre essa situação, né? Vamos acompanhar aí? Roda para nós. O final de semana do futebol brasileiro ficou marcado por muita confusão. No clássico carioca, confronto entre torcedores do Vasco da Gama e do Flamengo culminou em uma briga generalizada. Objetos foram arremessados para dentro do gramado, o que impossibilitou que jogadores do Flamengo retornassem aos vestiários. A polícia agiu com spray de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os brigões. A briga que começou nas arquibancadas continuou nas ruas próximas ao São Januário. Torcedores do Vasco teriam entrado em confronto com a polícia militar. O resultado foi a morte de um torcedor vascaíno baleado no tórax. Já no domingo, torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro se enfrentaram antes do jogo. Um torcedor do time carioca ficou ferido na cabeça e precisou ser encaminhado para o hospital. Essa briga foi feia. Eu não sei qual que foi pior. Tudo bem que aí levou um tiro e tal. O Eurico Miranda disse que é normal. Normal para ele. Para ele, né? Eu não sei se é normal, até que ponto isso daí é normal. Mas eu penso que a confusão do Internacional, ela chegou a ser mais grave. Mais grave, porque houve uma briga já ali fora do estádio, mas fora do estádio não, nas dependências do estádio, fora do gramado. E aí de um lado estava a imprensa, a polícia, alguns torcedores e do outro lá os vândalos. E aí começou pedras e tudo mais voar para todo lado de uma forma muito perigosa. E eu acho que esses dois estádios deverão ser interditados, aí não sei qual é a opinião de vocês. A diretoria, Pierre, só cortando você, a diretoria do Internacional falou que é até melhor agora o time jogar fora de casa do que jogar em casa. Né? A pressão está sendo muito forte, porque o Internacional diz, entre parênteses, que é um time de primeira divisão. Sim, mas então fizesse um campeonato melhor no ano passado, para não ter caído, para não passar isso que está passando. Então o torcedor está errado, não, ele tem que ir ao estádio torcer, não o torcedor tem que entender que o Internacional é um time que ganhou tudo que todos os outros times brasileiros desejariam conquistar. Ele ganhou vários campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, Sul-Americana, Recopa, Libertadores, campeão mundial. Uma hora o time dá uma parada, mas o torcedor parece que não vai junto e não está entendendo. Um clima ruim, feio
o que aconteceu ontem no Brasil. Exatamente, Tony Lagos. E o torcedor precisa entender que não importa se o Internacional está na primeira divisão ou na quarta, não importa se está ganhando de 1-0 ou perdendo de 10. A violência nunca tem que andar lado a lado com o futebol. Jamais. Mas eu vou bater nessa tecla para sempre. Essa violência acontece porque há muita impunidade. E é por isso que as pessoas agem desse jeito. Quanto ao jogo do Internacional, a violência lá, foram 2 paralelepípedos que foram jogados, um em direção ao segurança Você viu, do uma Inter. imagem, passou muito rente a cabeça do rapaz ali, foi uma imagem impressionante ali, fiquei triste. impressionado com aquilo. O futebol morre um pouco a cada vez que cenas como essa, como do Atlético Mineiro contra o Botafogo, como do Flamengo contra o Vasco, cena como essas, quando acontecem, o futebol morre um pouco. O ano passado, acho que vocês lembram, que acho que foi no estádio lá em Goiânia, no Serra Dourada, o cara jogou o banco, arremessou, pegou na cabeça do rapaz e matou o rapaz. Não tinha nada a ver. Foi em Pernambuco, no Mundão da Arruda, Santa Cruz e Paraná Clube. Recentemente, que eu digo nos últimos anos, aquela confusão enorme lá no Couto Pereira. Também. Depois na Arena Joinville, jogo do Atlético e do Vasco, se não me engano, o pau quebrou. Recentemente, a torcida do Coxa com a torcida do Vasco. Enfim, isso começou a aumentar de novo. Mas vamos falar sobre coisa boa, então? Vamos falar sobre os gols da rodada. Roda aí pra gente. Aos 36 do primeiro tempo, Cleiton Xavier cruzou e André Lima fez o primeiro do Leão Baiano. O Dragão empatou na segunda etapa com Andrigo. No finalzinho do jogo, William Correia chutou com força e estufou as redes. Atlético Goianiense 1, Vitória 2. Everton Ribeiro fez bela jogada pela direita e cruzou para Everton fazer o único gol do clássico carioca. Vasco 0, Flamengo 1. Jô tentou na primeira oportunidade. Aranha fez bela defesa, mas nada pôde fazer quando Jadson recebeu e finalizou no canto. Na segunda etapa, o Timão fez mais um com o Jô. Corinthians 2, Ponte Preta 0. Com apenas 2 minutos de jogo, o Sid Clay fez ótima jogada pela esquerda e arriscou de longe, sem chances de defesa para o goleiro adversário. A Chape empatou 15 minutos depois com Lucas Marques. Chapecoense 1, Atlético Paranaense também 1. Aos 31 da primeira etapa, Thiago Neves recebeu na entrada da área e finalizou de carrinho para abrir o placar. Aos 41, Lucas Romero arriscou de longe e contou com o desvio de Elber para ampliar. O Verdão descontou com William Bigode. Mas, no finalzinho, Elber precisou finalizar 2 vezes para decretar a vitória dos donos da casa. Cruzeiro 3, Palmeiras 1. Aos 28 do segundo tempo, Júnior Dutra tocou para Simeão, que chutou no cantinho de Léo. No finalzinho do jogo, Júnior Dutra tabelou com Williams e recebeu para garantir a zebra da rodada. Grêmio 0, Avaí 2. No confronto dos tricolores, foi o Carioca que saiu na frente com o Wellington Silva. Mas o tricolor da Boa Terra não deixou por menos e empatou com João Paulo. Bahia 1, Fluminense também 1. O jogo aconteceu na capital carioca, mas foi o Galo Mineiro quem se sentiu em casa e fez o primeiro da partida com Marlone. Roger só conseguiu empatar nos acréscimos da segunda etapa. Vitor até defendeu a cobrança de penalidade, mas Roger aproveitou o rebote e balançou as redes. Botafogo 1, Atlético Mineiro também 1. Aos 43 do primeiro tempo, o Copete aproveitou o rebote de Renan Ribeiro e abriu o placar para o Peixe na Vila Belmiro. No segundo tempo, Kaique cruzou para Copete ampliar. E a noite era mesmo do Copete, o colombiano fez o terceiro. O tricolor reagiu, primeiro com Shailo, depois com Arboleda. Santos 3, São Paulo 2. Bom, tá aí então a rodada. Nós tivemos mais um técnico que caiu. Mais uma vez o Atlético Paranaense mandou o técnico embora. Não sei se era a hora, não sei se foi uma atitude certa. Vai contratar quem agora? Alguma observação com relação à rodada, Valdinei? Então, já falando sobre o técnico, o Batista caiu e já em seguida eles achavam que o Paulo Autuori ia voltar. Mas Paulo Autuori também pediu demissão e foi embora. Então quem assume hoje, quem está pegando o barco do Atlético Paranaense depois de 4 jogos sem vitórias, é o Kelly, ex-atacante do Atlético Paranaense. Está lá, estava na categoria de base, trabalhando, agora assume o Atlético. Mas interino, será que né? tem? Interino. E será que tem aquela segurança? O técnico que vai vir vai ter aquela segurança para trabalhar no Atlético Paranaense? Tem que ter time, né? Que é uma coisa que infelizmente, né? O Atlético não tem. 4. E também a outra, rapidinha, é a volta do Jefferson. Depois de um ano, voltou a jogar, o goleiro do Botafogo. Para mim, um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Está voltando. Ontem fez várias defesas. Ele pediu para sair, ele queria se aposentar. Ele foi uma aposta, na verdade, do Felipão.
O Felipão descobriu ele lá no Cruzeiro. Isso, e aí ele veio, tanto que ele foi titular uma boa época da seleção brasileira, sim, inclusive. claro, é um bom jogador, eu gosto. Bom jogador, sim. Você quer falar sobre o que, meu querido? Não, eu falei que depois que o VT rodar... Aqui... Depois que o VT for ao ar, a gente fala. Qual é o VT, por gentileza? Da Cooperaldo. Da Cooperaldo. É. Você tá com o jabazinho ali? Não tô, Tony Lagos, mas é que eu fico feliz que o futebol amador, principalmente esse que... camisetinha, não? Não ganhei. Mas falar de Heraldo não tem palavras, né? O cara que apoia o esporte amador na cidade. Uma camisa que serve pra mim. Pra você? É. Mandou fazer? 3 ele já me deu. Não, era... Dá uma olhada aqui na classificação, daí nós vamos ver o VT. Tá. O Corinthians segue com 32, cada vez mais líder, Flamengo 23, o Grêmio parou. Não ganha mais de ninguém. A derrota do Grêmio foi aí feia, né? E 2 golaços lá. E o goleiro Douglas. E o goleiro também, tudo, né? O goleiro do Avaí jogou muita bola ontem. Pegou tudo, né? O Santos, com 20 do nosso querido amigo Levi Coupe. Palmeiras vem ali em 19º, tá tropicando, como diz a gauchada. Cruzeiro com 17. O Atlético Mineiro, Vasco e Botafogo com 16 pontos. Vamos ver a outra página. O Curitiba tem 16, joga hoje contra justamente o Sport. Pode chegar tem 15. A quinta colocação, se pode vencer. chegar. Aí vem Ponte Preta, Atlético Paranaense, Chapecoense que empatou com o Atlético, Bahia e ali tá Vitória, mas que vem reagindo. Vitória está reagindo na competição. Também bater em galinha morta qualquer um bate, né? Não, mas o Atlético Goianiense venceu fora também, meu querido. Quem é o... Bom tá teu Palmeiras. A Lanterna. São Paulo tem 11 e o Atlético Goianiense tem 7. Tá feia a coisa ali pro Atlético. O que mais que nós temos? É a próxima rodada, que é nesse meio de semana. Então nós vamos ter lá o Atlético Mineiro recebendo Santos, Ponte, pega o Bahia, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Corinthians, Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro. A queda do Corinthians. Vamos ver a outra será nessa página quarta-feira. Ainda teremos o Vitória enfrentando Vasco, Flamengo e Grêmio, o São Paulo e o Atlético Goianiense, o Sport vai receber a Chape e o Avaí vai pegar o Coxa. Tony, tem um desafio para fazer. Eu acho que você e o Valdinei deveriam fazer uma aposta. Pode falar. É clássico no meio de semana. A última ele perdeu de 6-0. Vocês não apostam aí, mas não dançar é o Coxa quem e o perder? Palmeiras. Não importa. Então vamos deixar para Coxa e Palmeiras. Segue o baile. Beleza. Muito bem. Você quer falar agora do teu VT, é isso? Depois que o VT for ao ato, então pode falar. Chama aí, você que está por dentro. Então, na Cooperaldo, está acontecendo mais uma edição da primeira Cooperaldo Esportes de Futebol do... Chama o VT da Cooperaldo, então. Roda aí! A tranquilidade do bairro Bokman, em Paranaguá, só fica de lado quando o campo do Bangu é invadido por garotos de diversos cantos da cidade. Quando o seu Juventino e o seu Liberato fundaram o Bangu, eles não tinham ideia de que várias décadas depois, o estádio do time se tornaria um dos principais campos de futebol amador de Paranaguá. Mais de 500 garotos da cidade dividem-se em diversos times e participam da Cooperaldo Sub-16 e Sub-14. Devido às dimensões do campo, por aqui são 7 na linha e 1 no gol, menos do que os tradicionais 11 de cada lado. Mas em vontade e principalmente em talento, a competição não deixa nada a desejar. A ideia de montar o torneio saiu desse homem aí. O Guilherme é responsável por organizar competições de base de veteranos há mais de 15 anos. Dessa forma, dá a sua contribuição para, quem sabe, formar grandes atletas. Então a gente sabe que é difícil essa carreira de futebol. A gurizada tem que ter incentivo, tem que ter garra, vontade, e a gente sabe, mas a gente faz a nossa parte, colocando eles aqui para praticar o esporte, o futebol. E isso a gente já faz uma contribuição, claro que dentro do possível, né? Por aqui ninguém sabe se o campo é de grama com areia ou de areia com alguns metros de grama. O futebol é com os pés descalços. O alambrado não é dos melhores. Mas tudo isso fica fora do campo. A vontade e o sonho desses garotos de se tornarem craques de futebol está acima de tudo isso. Acredito que esse campeonato aqui ajuda muito porque você aprende a ser jogador, né? Acredito que também você aprende a ter garra aqui em campos de várzea assim é muito bom. O sonho é ser jogador de futebol? Vai alcançar? Se Deus quiser, Através de torneios como esse e aqui mesmo no campo do Bangu, alguns dos principais nomes da história do futebol no litoral do estado deram seus primeiros chutes.
Herminho, Ira, Pelezinho, Heraldo são apenas alguns deles. Hoje não são mais jogadores profissionais, mas servem de exemplo para essa gurizada, quem sabe, voar alto no futebol. Ainda mais quando um dos nomes em que os jovens se espelham é quem patrocina o torneio. Um exemplo que pode fazer toda a diferença para alcançar o sucesso no esporte. E se isso não acontecer, que os dribles do campo se tornem conquistas na vida pessoal de cada um deles. A gente fica muito feliz se daqui uns 5, 6 anos a gente saber que saiu algum jogador profissional daqui, que claramente é muito difícil, a gente sabe disso, mas se não sair jogador, com certeza a gente vai ficar feliz de ver eles aí sendo empresários, sendo professores, sendo uma profissão bem legal. Isso já vai ficar muito feliz para mim. O campo do Bangu está longe de ser o Maracanã da vida. Por aqui, o mítico estádio é apenas um sonho. Mas o que é da vida sem os sonhos? Não se espante se um dia algum desses garotos aparecer com a bola nos pés lá no Maraca, hein? Muito bem, complemente-se, meu querido Baiano. Pierre, só quero dar os parabéns, excelente matéria, parabéns. O Guilherme está de parabéns também por desenvolver esse trabalho com as crianças. A gente que acompanha o futebol amador sobre esse trabalho, sub-16, sub-14, é uma categoria excelente. E o Heraldo, parabéns por apoiar essas crianças e desenvolver, trazer frutos. Que daqui uns dias pode estar no Rio Branco disputando um campeonato paranaense. E que se não disputarem algum campeonato, Valdinei, Tony, o pessoal de casa, no mínimo vão aprender valores, vão aprender a serem pessoas de bem, ter regras, ética. Então são torneios como esse, às vezes a gente não tem a noção da importância que eles têm, não só para aquelas pessoas, mas para toda a comunidade. Então parabéns ao Heraldo, parabéns ao Guilherme, parabéns a todos os envolvidos, aos garotos que jogam. Já mando um abraço aqui também à mãe do Heraldo, que não perde uma edição do Voz do Litoral. E assim, Tony Lagos... Qual é o nome dela? Eu não lembro o nome dela, infelizmente. Heraldo, perdoe. Mãe do Heraldo, me perdoe. De verdade, de coração. A sobrinha do Heraldo, a Suelen, que trabalha lá. Portanto, até toda a família do Heraldo, parabéns a ele, parabéns a todos os envolvidos. É uma grande pessoa. Só para encerrar rápido, porque o tempo explodiu. Tem um comentário, é bom sempre esclarecer as coisas, né? Estão dizendo, o Rio Branco está na Série D. Não é nada disso. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Qual é a competição que vem por aí? O Rio Branco vai disputar a Copa Paraná. Essa Copa Paraná dá direito a uma vaga na Série D. Quantos clubes participam? Parece que mais de 40 clubes participantes. O Rio Branco estreia dia 6 agora de agosto. Na Copa Paraná são quantos clubes? 40. Sério? Disputa, são equipes amadoras, são equipes profissionais. Entendi. Que vão disputar e dá direito a uma vaga na Série D. O atual campeão da Copa Paraná é o Operário, que conseguiu a vaga na Série D, graças ao título. E o Rio Branco estreia dia 6 contra o Foz do Iguaçu. E já contratou o técnico, Leandro Lewis e vários outros jogadores. Tem dois aí que veio do Andraus, que foi campeão da Copa Federação Paranaense de Futebol. Muito bom. Um abracinho, que você falou? Pois é, eu quero mandar um abraço pro Alexei. Lu? Não, a Lu é o Valdinei. Quero mandar um abraço para o Alexei, ele que trabalha aqui na churrascaria dos amigos, que trabalha no mar. Baiano, você tá me dando não tô ganhando jabá. Não tô ganhando jabá. Um abraço, Alexei. Ele cobrou, ele falou, manda um abraço lá pra gente, a gente trabalha lá no Malha, a gente trabalha aqui, a gente tá sempre assistindo. Um abraço, meu querido. Beleza, vai almoçar gostoso hoje. Você, Lu e quem mais? E para todo mundo que tá ouvindo aí, hoje, 8 horas da noite, programa Show de Bola na Rádio Litoral Sul. Dr. Maurício Vitor, nosso comandante. E você tá convidado, o Pierre também já foi convidado várias vezes, né? Valeu. Fechou? Um grande abraço. Obrigado, muito obrigado pela participação de vocês dois. Vamos para o intervalo comercial rápido, a gente já volta, seu jabazinho.